Bom, Graciliano Ramos ele nasceu em uma cidade de Alagoas no dia 27 de outubro de 1892. Ele foi filho de um casal de classe média do sertão nordestino e ele era primogênito de 15 filhos. Ele passou parte da infância em uma cidade de Pernambuco, depois ele voltou para Alagoas, onde nessa cidade de Alagoas ele estudou no internato. Depois, em 1904, ele publicou no Jornal da Escola o seu primeiro conto, que foi chamado Pequeno Pedinte, e no ano seguinte ele mudou para Maceió, onde ele fez uns estudos secundários em um colégio de Maceió, e foi nesse colégio que ele desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, a família dele foi morar em Palmeira dos Índios, né, uma outra cidade de Alagoas, e lá ele foi mais para frente, né, em 1914, ele foi para o Rio de Janeiro e ele começou a trabalhar como revisor de um dos jornais do Rio, né. Depois ele teve que voltar para Palmeira dos Índios em Alagoa, porque uma das irmãs dele tinha falecido de peste bubônica, que estava na época, né, em 1915. E aí, nesse tempo, ele trabalhou com o pai dele no comércio que o pai dele tinha. E depois, no ano seguinte, em 1916, ele se casou com uma moça com quem ele teve 4 filhos. Bom, nesses slides falaremos sobre a vida e a carreira de Graciliano Ramos. Já começando da premissa de que em 1914 ele foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor de jornais Correio da Manhã, à tarde e em O Século. Em 1915, ele vai voltar para a cidade de Palmeira dos Índios porque alguns de seus irmãos haviam falecido devido ao surto de peste bubônica. E lá ele vai trabalhar com seu pai no comércio. No ano seguinte, se casará com a Maria Augusta Barros, uma moça de origem humilde, e com quem ele vai ter aí 4 filhos. Infelizmente, ela vai falecer no nascimento do quarto filho devido a complicações no parto, né, em 1920. E aí, em relação aos cargos públicos do mesmo, em 1928, o Graciliano Ramos ele vai ser eleito prefeito da cidade de Palmeiras dos Índios, depois desse período aí que foi bem triste para ele da perda da sua esposa. Nesse mesmo ano, ele já viúvo, ele vai se casar com Heloísa de Medeiros, vai ser a sua segunda esposa, com quem vai ter mais 4 filhos, totalizando aí, né, 8 filhos de Graciliano Ramos. Em 1930, ele vai deixar a prefeitura e vai se mudar para Maceió, onde vai assumir a direção da imprensa oficial e a instrução pública do Estado. Ele vai estrear na literatura em 1933 com o romance Caetés. E nessa época, né, ele mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e o Jorge Amado. Em 1934, ele vai publicar o romance São Bernardo. E em 1936, A Angústia. Nesse mesmo ano, né, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial da Instrução Pública do Estado, ele vai ser preso sobre a acusação de que era comunista. Vai ficar 9 meses na prisão, né? Só que será solto porque não tinham provas suficientes contra ele. Em 1937, ele vai se mudar para o Rio de Janeiro, num quarto de pensão, né, com as filhas menores dele. E em 1939, ele vai ser nomeado inspetor-geral, inspetor federal do ensino. E no ano seguinte, né, ele vai ingressar no Partido Comunista, de fato. Em 1951, ele vai ser eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. No ano seguinte, ele viaja para países socialistas do leste europeu, né? E a experiência dessas viagens ele vai descrever na sua obra Viagem, que vai ser publicada em 1954, após a sua morte, né? E ele falece aí, né, aos seus 60 anos no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1953.
Bom, agora eu vou falar resumidamente sobre as obras de Graciliano. E a primeira obra é Caetés, que acompanha a jornada de João Valério, um homem desiludido e quase frustrado, porque ele tem duas caminhadas, que é a escrita de seu próprio livro sobre o povo caeté e o amor impossível pela esposa do seu patrão. A segunda obra é São Bernardo, que, assim como outros romances de Graciliano, ela é voltada para um drama social vivido pelo Nordeste, representando o drama particular de um personagem que foi ajudante de cego, caixeiro, viajante, até virar latifundiário. E o desenrolar dessa história, né, mostra a ascensão de Paulo Honório, que é o latifundiário, em um período de fartura até a decadência dele. Resumidamente é isso. A próxima história é Vidas Secas, que é a principal obra de Graciliano Ramos, e ela retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que são obrigados a se deslocar de tempo em tempo para áreas menos castigadas pela seca. A penúltima obra, na verdade, é a História de Alexandre, que é um contador de casos do sertão nordestino. Essa obra, elas são 15 histórias, é bastante voltada para o público infantil e vai contar a história do Nordeste anterior ao rádio e à televisão, vai falar sobre o folclore e, resumidamente, é isso. A última obra é a Angústia, é ela que a gente vai abordar nesse trabalho, então eu não vou falar muito, não vou falar sobre ela, né? Só vou deixar claro aqui que é a obra, porque a Ana Lia já vai falar bastante sobre ela. Vamos às características da sua escrita. Graciliano Ramos, que foi autor da segunda fase modernista, tinha algumas marcas identitárias que faziam parte da sua escrita. São elas: sua sequidão e simplicidade. Ele não era pautado por uma escrita muito rebuscada, nada disso. Era algo simples e seco, com uma literatura realista retratando a vida tal como ela é, por meio de uma postura crítica da sociedade. Pode citar também a sua objetividade e sinteticidade, ou seja, ele se baseava numa escrita direta e concisa, sem floreios. Tem-se ainda a retomada aos ideais românticos e realistas, que dava às suas obras um caráter mais voltado para o pessimismo, ou seja, ele cria um cenário em que as personagens se encontram em constantes inquietações frente às questões da existência humana. Ademais, é claro, é possível mencionar a sua queda para os problemas do trabalhador rural, como a seca, a nordestina e a miséria. E para terminar, vale ressaltar que Graciliano Ramos, em sua obra Angústia, foge um pouco dos padrões de sua escrita, abordando um pouco do segmento subjetivista e sentimental. Olá, nesse slide eu falarei sobre a obra Angústia de Graciliano Ramos. Essa obra conta a história de um funcionário público e escritor, Luiz da Silva. Primeiramente, esse personagem ele veio do interior e se mudou para Maceió, além de ter trabalhado como professor e depois ter feito parte de uma equipe de jornal na Era Vargas. Esse personagem ele é caracterizado por tentar reestabelecer o desarranjo interior causado pelo rompimento de seu noivado com Marina, sua vizinha, agora comprometida com Julião Tavares, seu colega de imprensa. Entretanto, a insatisfação permanente com o presente só o faz remoer as coisas do passado, recuperando, assim, apenas conclusões amargas a respeito de si mesmo, dos outros personagens e do mundo em geral, deixando a obra sufocada pela angústia e pessimismo do narrador-personagem. Além disso, a obra se enquadra no contexto histórico da crise de 1929, do rompimento da política do café com leite com a chegada de Vargas ao poder e da estagnação da produção do café. Devido ao cenário político de conflitos entre apoiadores e opositores do governo Vargas, Graciliano Ramos terminou sendo preso e finalizou sua obra dentro da prisão, sendo ela publicada em 1936. Agora, falando sobre as características, o romance localiza-se na segunda fase do modernismo. Ele é narrado em primeira pessoa com forte narrativa psicológica, que relata o contínuo estado de delírio do personagem principal, sufocado pela angústia. Tanto que em partes da obra não dá para saber realmente se o que aconteceu foi delírio do personagem ou realidade. Além disso, a obra revela algumas das contradições e a falta de perspectiva do Brasil da época, com pesadas críticas sociais e políticas durante a narrativa.
Há também a referência das raízes coloniais patriarcais e escravocratas do país, através do personagem principal que veio do interior. Também por esse motivo, Luís da Silva se localiza entre o passado ligado ao mundo agrário e o presente ligado ao mundo urbano em expansão, transformando-o em um permanente deslocado e angustiado. Algumas correlações da obra com o momento vivido pelo autor podem ser vistas no personagem de Julião Tavares, noivo de Marina, que representa a burguesia ascendente e o poder do dinheiro em estabelecer todas as relações sociais do Brasil. Falando um pouco sobre as curiosidades, é interessante citar que Graciliano Ramos ele foi acusado e foi preso por ter sido um dos supostos líderes do levante em Maceió no período da intentona comunista, que teria sido uma tentativa de golpe de esquerda durante o governo de Vargas em 1935, que teve influência da União Soviética. Mas acabou sendo liberado 9 meses depois da prisão por falta de provas de seu envolvimento. E embora ele não tenha tido sua participação confirmada durante a intentona comunista, é interessante também falar que em 1945 Graciliano Ramos acaba se filiando ao Partido Comunista Brasileiro. Outro ponto legal de se falar sobre uma das curiosidades de Graciliano Ramos é que ele foi indicado e ganhou o prêmio da Fundação William Faulkner pela sua obra Vidas Secas. Esse prêmio é um prêmio estadunidense que agracia grandes escritores e autores da época.